Vamos dar sequência aqui, ainda dentro do estágio probatório. A gente fechou a última aula no parágrafo 1º do artigo 20. Damos sequência aqui, então, a partir do parágrafo 2º. Vamos aqui para o nosso material ler um nobríssimo parágrafo 2º. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado, ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do artigo 29. Então, vejam só. A reprovação no estágio probatório, ela não tem a natureza de penalidade. A reprovação, ou melhor dizendo, a avaliação do estágio probatório, sem dúvida é um processo administrativo. Não é um processo administrativo disciplinar que visa punir, não. É um processo administrativo que vai ser avaliada a aptidão do servidor para exercer as funções do cargo. Tudo bem. Esse processo administrativo pode culminar na aprovação ou na reprovação do servidor. Se ele puder culminar na reprovação, é obrigatório observar o contraditório e a ampla defesa, ou seja, tem que ser sempre resguardado o direito do servidor se manifestar. Mas tudo bem. Digamos que, ao final, após a manifestação, ainda assim, tenha sido decidida a reprovação, tenha sido constatada a reprovação do servidor no sentido de que ele não tem aptidão e capacidade necessária e suficiente para exercer as atribuições do cargo a contento. Uma vez reprovado o servidor, eu abro duas possibilidades. Se o servidor não era estável, ele simplesmente é exonerado. Se o servidor havia adquirido estabilidade em outro cargo, o servidor é a ele reconduzido. Então, é bem simples o modo como devemos trabalhar a matéria. O servidor só pode ser reprovado, está probatório, em um regular processo administrativo, onde seja observado contraditório e ampla defesa. A reprovação, os efeitos dela variam conforme o servidor seja estável ou não estável. Se o servidor não for estável, simplesmente é caso de exoneração. Se o servidor adquiriu estabilidade em outro cargo, ele deve ser a ele reconduzido. Essa é a interpretação pacífica, sem dúvida, aqui do parágrafo 2º do artigo 20. Vamos aqui para o parágrafo 3º. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia e assessoramento no órgão ou entidade de lotação. E somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial, cargos de provimento em comissão do grupo Direção e Assessoramento Superiores, DAS, de 6, 5 e 4 equivalentes. Então veja que a regra é bem simples. O servidor está em estágio probatório. Para dificultar que ele fique passeando em toda a administração, o que faz o dispositivo? Ele diz que no próprio órgão ou entidade de lotação, o servidor pode exercer qualquer cargo em comissão ou função de confiança. Em outro órgão ou entidade, aí a vida é bem diferente. O servidor só pode ser cedido para atuar durante estágio se for para ocupar um cargo de natureza especial ou um cargo de provimento e comissão do grupo DAS de nível 6, 5 e 4 ou equivalentes. Esses aqui, pessoal, são, simplificando a explicação, os cargos em comissão de nível mais elevado da administração federal. E é só neles que o servidor pode atuar em outro órgão ou entidade enquanto durar o seu estágio probatório. Pois bem, vamos aqui fechando o artigo 20 com dois dispositivos que dão margem para ótimas questões. Parágrafo 4º e, na sequência, parágrafo 5º. Começando aqui pelo parágrafo 4º. O servidor em estágio probatório, ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas licenças e os afastamentos previstos nos artigos 8.1, incisos 1 a 4, 9.4, 9.5 e 9.6. Bem assim o afastamento para participar de curso de formação decorrente da aprovação em concurso para outro cargo na administração pública federal. Então, da mesma forma que a gente fez
quando tratou das licenças e afastamentos que alteravam o termo inicial para posse, vamos colocar aqui as licenças e afastamentos que pode gozar o servidor durante o estágio. Como a gente vai ver mais para frente, algumas dessas licenças são vinculadas, outras são discricionárias, o mesmo se aplicando aos afastamentos. Vamos aqui iniciando pelas licenças. São 5 licenças. Primeiro, por motivo de doença em pessoa da família do servidor. Segundo, por afastamento do cônjuge. Vejam, essa licença, por exemplo, não é prevista lá no 13, no artigo 13, como motivo para alterar a data, o termo inicial do prazo da posse. Terceiro, serviço militar. Quarta licença, atividade política. Isso aqui é licença para concorrer a um cargo eletivo. Não é o afastamento para exercer o mandato quando o servidor for eleito. E quinto, licença para tratamento da própria saúde do servidor. Então, o servidor, mesmo em estágio probatório, pode gozar de licença por motivo de doença em pessoa da família, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, para o serviço militar, que isso aqui, na verdade, é uma convocação, o servidor tem que ir, para a atividade política, concorrer a um mandato eletivo e para cuidar da sua própria saúde. Por outro lado, o servidor pode gozar de 4 afastamentos. Ele, na verdade, tirando o afastamento para exercer, fazer pós-graduação em estrito sensu no Brasil, os outros previstos no Estatuto, o servidor pode gozar. Quais são eles? O afastamento para fins de exercício de mandato eletivo. Aqui, eu tenho um servidor, afastamento para exercer mandato eletivo. O servidor que foi eleito e vai se afastar para efetivamente exercer o mandato. Segundo, o afastamento para estudo ou missão no exterior. Terceiro, o afastamento para servir em organismo internacional do qual o Brasil participa, com o qual coopere. E o último, que está expresso ali no dispositivo que a gente está analisando, participação de curso de formação. Quando isso aqui é segunda ou demais etapas de concursos públicos. Então vejam só, pessoal, o servidor que está em estágio vai poder gozar, acho que fica fácil a gente concluir isso aí, de um bom número, né, de licenças e afastamentos. Vou ler de novo: doença, pessoa da família, afastamento do cônjuge, serviço militar, atividade política, saúde. Aqui estão as licenças. Afastamentos: para exercer mandato eletivo, para estudo ou missão no exterior, para servir o organismo internacional do qual o Brasil participa, com o qual coopere, e para participar de curso de formação. Decorrente, até vou voltar aqui, de aprovação em concurso, olhem só, para outro cargo na esfera federal. Pois bem, aí vejam só, essa aí já é uma decoreba desgraçada. Para piorar a vida, vem esse parágrafo 5º. Olha o que ele diz. O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 83, 84, parágrafo 1º, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento. Tranquilo. Pois bem, vejam só, a gente podia pensar que haveria um paralelo total entre os parágrafos 4º e o parágrafo 5º, ou seja, quando o servidor se afastasse ou licenciasse durante o estágio, automaticamente ele seria suspenso. Pois bem, mas não é assim que ocorre. E eu vou colocar para vocês aqui na sequência
quais as 3 situações, as 3 hipóteses de licença e afastamento que o servidor pode gozar durante o estágio e que não interrompem o estágio probatório. Vamos aqui, voltando aqui em Tampa Lousa, nós temos como licenças ou afastamentos que não interrompem o estágio probatório. A licença para fins de serviço militar. O afastamento para exercício de mandato eletivo. E, por fim, o afastamento em virtude de demissão ou estudo no exterior. E aqui está, então, pessoal, licença para serviço militar, o afastamento para exercício de mandato eletivo, o afastamento para estudo ou missão no exterior. As 3 hipóteses em que o servidor não está exercendo a função do cargo, mas, apesar disso, o estágio não é suspenso. Quais são aqueles que suspendem o estágio, então? Bem fácil, né? São esses que eu destaquei aqui no 20, parágrafo 4º, e que eu não ressaltei aqui no 20, parágrafo 5º. Vamos lá, então. Totalmente relacionado ao assunto que a gente acabou de ver, vamos agora para a nossa estabilidade. Artigo 21. Vou ler como um todo aqui o artigo 21 e na sequência o artigo 22, aí a gente volta. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. Aqui sim. Pode fechar o olho, é 3 anos, acabou. Artigo 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Pois bem, vejam só, creio que talvez esse aqui é hoje o principal direito do regime estatutário. Acho que muito mais que a aposentadoria pelo regime próprio e a estabilidade. O que é a estabilidade? A estabilidade é uma vedação à dispensa sem justa causa, genericamente falando isso aí. Ao contrário, então, do empregado público ou empregado ordinário, empregado de iniciativa privada, o servidor titular de cargo efetivo, uma vez que tenha adquirido estabilidade, ele simplesmente não pode ser dispensado sem justa causa. Essa, então, é, no meu entender, a principal proteção do regime estatutário aplicável exclusivamente ao servidor titular de cargo efetivo. Pois bem, aí vamos voltar aqui para a lousa. Olha o que diz o artigo 21. Vou ler de novo. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. Como eu destaquei para vocês, sem chance. Aqui eu tenho uma alteração formal. A emenda 41/2003, desculpa, a emenda 19/98, alterou o artigo 41 da Constituição, que tratava dessa matéria, e passou a definir o prazo necessário, o prazo de exercício do cargo necessário para adquirir estabilidade, não mais em 2, mas sim em 3 anos. Pois bem, o que eu quero destacar para vocês aqui na sequência, eu vou melhorar um pouco a matéria, mas é o seguinte, ó, vou dar um exemplo bem simples aqui. Ó. A estabilidade, pessoal, é efetivamente o maior direito do regime estatutário, é esse que dá a nossa tranquilidade, vamos assim dizer, que o regime próprio já não está mais tão bom e a tendência dele é piorar num futuro próximo aí. Mas tudo bem, então vamos ver, só para nós ter uma ideia da utilidade da estabilidade. Digamos que eu passo no primeiro concurso de analista do Poder Judiciário. Um analista do Poder Judiciário, tranquilo. Aí eu passo num segundo concurso, vamos dizer, analista do Poder Judiciário da Esfera Federal. Aí eu passo num segundo concurso de analista de uma Assembleia Legislativa, em âmbito estadual.
passo num terceiro concurso para patrulheiro da Rodoviária Federal. Sigo aqui minha caminhada no serviço público e passo ainda para o último concurso, analista tributário da Receita Federal do Brasil. Pois bem, como é que foi a minha vida aqui completando? Como analista do Poder Judiciário Federal, analista judiciário, digamos um TRF, eu adquiri estabilidade. Aqui como analista da Assembleia Legislativa fiquei pouco tempo, fiquei 1 ano, não deu para adquirir. Como patrulheiro rodoviário federal, fiquei 2 anos, não deu para adquirir. Aí eu vim aqui, analista tributário da Receita Federal do Brasil. Aqui eu fiquei os 3 anos, bababá, saiu a avaliação da minha, o resultado da minha avaliação de desempenho, fui considerado inapto e fui exonerado. Pois bem, o que acontece com essa pessoa aqui? Foi exonerada do 4º cargo, analista tributário da Receita Federal do Brasil. Tem direito a ser reconduzida a este primeiro cargo em que ela adquiriu a estabilidade. Então vejam só, pessoal, a estabilidade protege o servidor no serviço público como um todo. É uma vedação, uma dispensa sem justa causa. E no exemplo que a gente deu aqui, o servidor passou por 4 cargos, ele havia adquirido estabilidade no primeiro cargo. Só que depois disso eu tinha saído do cargo, tinha ficado no 2º cargo 1 ano. No 3º cargo 2 anos e no 3º, quando eu ser reprovado, 3 anos. Então eu tenho 6 anos. O servidor já tinha saído do cargo na lista judiciária na esfera federal. E apesar disso, porque exonerado no último estágio probatório e em função da estabilidade, ele será reconduzido ao cargo, o primeiro cargo, o cargo que ele adquiriu a estabilidade. Pois bem, para que o servidor saia seguro, vamos assim dizer, para que uma vez que ele obtenha a proteção da estabilidade, que ele obteve onde? Quando ele primeira vez adquiriu estabilidade, no primeiro cargo, nosso exemplo. Então, para o servidor ficar tranquilo, para vocês ficarem tranquilos, se um dia quiserem começar, vamos assim dizer, a passear no serviço público, sai de um cargo, vai para outro, vai para outro, uma vez que vocês tenham adquirido estabilidade em um dos cargos, o que vocês têm que ter? Uma absoluta continuidade de vínculo estatutário em cargo efetivo. Friso de novo, o requisito essencial para que uma vez que tu tenha adquirido estabilidade, nunca mais perca as proteções da estabilidade, que a gente vai ver daqui a pouco, é que tu mantenha um absoluto tempo de vínculo no regime estatutário, na condição de titular de cargo efetivo. Como é que tu consegue esse vínculo? Vamos voltar aqui. Como é que tu consegue, melhor dizendo, esse tempo ininterrupto de vínculos? Se tu sai de um cargo, tu vai ter que fazer a tua vacância. Sem dificultar a vida, digamos que tu vai fazer aqui a tua exoneração. Pois bem, tu está pedindo a exoneração do cargo A para tomar posse no cargo B. Estou aqui no nosso exemplo ainda, está saindo desse primeiro cargo para o segundo. Pois bem, o que tem que fazer valer, pessoal? Tu tem que fazer o seguinte, ó. Nesse pedido de exoneração aqui, tu data ele, vamos dizer, de dia 22 de fevereiro. Pois bem, essa é a data de exoneração. Essa tem que ser a mesma data da posse. 22 de fevereiro. Ou seja, o mesmo dia da vacância no primeiro cargo tem que ser a posse no segundo. Alguns de vocês devem se perguntar, poxa vida, mas esse dia aí não vai caracterizar a acumulação legal? De modo nenhum. Tu está pedindo para te exonerar a partir do dia 22 de fevereiro de certo ano. Tranquilo, então a partir do dia 22 tu já não é mais servidor. Tu pode tranquilamente, nesse dia, melhor dizendo, como eu acabei de explicar, tu deve, nesse exato dia, para manter esse tempo absoluto de vínculo estatutário, tu tem que tomar posse no segundo cargo. E é isso, pessoal. Estabilidade, então, vou voltar aqui para o estatuto, tá? Mas é o principal direito do regime que nós estamos analisando. Para tu não perder ela, uma vez que tenha adquirido no primeiro cargo, tu tem que manter absoluto esse tempo de vínculo estatutário. Como que tu faz isso? Simplesmente colocando na mesma data o pedido de exoneração ou outra modalidade de vacância, se for o caso, e a posse no último cargo. Tudo bem? Com isso aqui, vamos voltar aqui.
E vamos agora para o artigo 22. Esse artigo aqui é uma desgraça à parte. Antes de até dever ele, aqui estão as hipóteses de perda do cargo. Mas antes, indispensável a gente relembrar isso aqui. Ó. O artigo 41 da Constituição, ele trata da estabilidade. Pois bem, hoje, bem tranquilo, quais são os requisitos para adquirir estabilidade? Bom, tu tem que ser titular de um cargo efetivo. Tu tem que ser aprovado tem que ter obtido aprovação em um CP, em um concurso público. Tu tem que ter 3 anos de efetivo exercício das funções do cargo. Tu tem que ter obtido aprovação no estágio probatório, no EP, e tu tem que ter obtido a aprovação na avaliação especial de desempenho. Tranquilo, então. Aqui estão os requisitos. O servidor foi nomeado para cargo efetivo, mediante aprovação do concurso público, exerceu efetivamente as funções daquele cargo por 3 anos, foi aprovado no estágio probatório, foi aprovado na avaliação especial de desempenho. Lembrando que, como aqui na 812, pode ser apenas uma avaliação para as 2 finalidades. Tranquilo. O servidor que galgou que fez toda essa caminhada, adquiriu estabilidade. Tranquilo. Aí nós vamos agora para o artigo 22. Quais são as hipóteses que o servidor pode perder o cargo? Olha o que ele diz. O servidor estável, esse só aqui é terrível com a prova objetiva. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Pois bem, pelo artigo 22, deixa eu colocar aqui, pelo artigo 22, quais são as hipóteses de perda do cargo por servidor estável? Hipótese de perda. Ambação da demissão. O servidor sofre a pena de demissão aplicada na esfera judicial ou na esfera administrativa. Eu vou ler de novo aqui. Ó. Servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurado ampla defesa. Então tá. Então aqui, até a emenda 19 era isso aí. O servidor, uma vez adquirida a estabilidade, só poderia ser dispensado com caráter punitivo, só poderia se desligar do serviço público por vontade da administração pela aplicação da pena de demissão. Essa demissão poderia ser decorrência de uma decisão judicial transitada em julgado ou poderia ser aplicada pela própria administração no curso de um processo administrativo disciplinar. Tudo bem, mas aí veio a emenda 19 e fez o quê? Ela criou 2 outras hipóteses de perda do cargo para o servidor estável. São 2 hipóteses de exoneração, ou seja, dispensa sem caráter punitivo. Pense bem nisso aqui, ó. Demissão, essa palavra demissão, sempre significa uma dispensa com caráter punitivo. O servidor cometeu uma falta grave, essa falta foi apurada na esfera administrativa ou na esfera judicial. Pronto, acabou a história e foi demitido. Já a exoneração é sempre uma dispensa sem caráter punitivo. Pois bem, a emenda 1998, o que ela fez? Ela criou quantas hipóteses de demissão? Absolutamente nenhuma. O que ela criou foram 2 hipóteses de exoneração. Quais são elas? Vamos voltar aqui. É a exoneração por reprovação na avaliação periódica de desempenho. Deixa eu tirar aqui. E a exoneração
por excesso de despesa com pessoal. Tá. Pois bem, e esse hoje é o panorama da matéria. Isso aí ficou conhecido como a flexibilização da estabilidade. Antes, duas hipóteses de emissão apenas, e agora, mais duas hipóteses, duas hipóteses de exoneração. Exoneração por reprovação na avaliação periódica de desempenho, exoneração por excesso de despesa com o pessoal. O último elemento aqui, para a gente voltar no texto, é só presta para vocês terem atenção aqui. Ó. O requisito para que o servidor venha adquirir estabilidade é que ele seja aprovado em uma avaliação especial de desempenho. Uma vez que o servidor adquiriu a estabilidade, ele pode perder o cargo se for reprovado numa avaliação periódica de desempenho. Então, o que eu estou tentando pedir para vocês aqui é para cuidar com as expressões. A avaliação especial, a aprovação na avaliação especial é requisito para adquirir estabilidade. A reprovação na avaliação periódica leva à perda do cargo para o servidor estável. Pois bem, com isso vamos desenrolar essa desgraça aqui. Ó. Que, na verdade, se tu aceitar essa desatualização, essa defasagem legislativa do artigo 22 da 8.112/90. A desgraça aqui, essa palavrinha só. Vejam aqui. A banca vem e coloca: o servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial, etc, etc. Pois bem, tu vai seco e pensa, não, está errado. Desde 1919, nós temos duas hipóteses de exoneração. E aí, tranquilo, está errado. Essa alternativa que diz o servidor só perderá. Pois bem, o que a banca pode estar fazendo? A banca pode estar simplesmente copiando o artigo 22 da 8.112/90. E aí, pessoal, se a banca está copiando o artigo 22 da 8.112/90, isso aí está correto. É uma questão literal de lei. Dessas normas do estatuto, vamos assim dizer, esse pensamento, tu só não aplica para o dispositivo que fixa a regra, fixa o número de anos necessário, de exercício do cargo necessário para adquirir estabilidade. Por quê? Porque eu tenho uma regra expressamente oposta na Constituição. Eu tenho uma regra dizendo, são necessários 3 anos. Tem uma regra no Estatuto, são necessários 2 anos. Ou seja, eu tenho aqui um batimento flagrante, direto. Aí sim, tu não aplica a 812/90, vai lá, não é 2, são 3 anos, Constituição Federal, artigo 41. No mais, é isso que eu estou querendo puxar para vocês. Mesmo que uma norma do Estatuto, ela não esteja em conformidade com a Constituição, mas tu não tem na Constituição uma norma expressa contrária. Não tem uma norma como esse caso aí, eu acabei de destacar do prazo de exercício do cargo. Não tem uma norma em que a Constituição diz A e a lei diz B. Se tu tiver isso aí, tranquilo, aí tu esquece e aplica a Constituição. Não a norma da lei, é o caso do prazo de 2 a 3 anos. Agora, no mais, pessoal, no mais, se tu tiver conhecimento de que é uma incompatibilidade entre a norma do 812 e uma norma da Constituição, mas não há, vou assim dizer, redações flagrantemente opostas, o que tu faz? Tu se curva e aceita. Uma assertiva que tu sabe que está errada e que só está correta porque a banca está copiando, está simplesmente transcrevendo ipsis literis, literalmente, o que consta na 812/90. Vamos baixar aqui então, pessoal, e é o que acontece aqui, tá? Para a gente seguir adiante. Se a banca fizer essa desgraça aqui, ó, copiar o 22, vai vir isso aqui. E aí está correto. Mas para estar correto, pessoal, tem que ser exatamente, palavra, letra por letra, o que consta aqui no artigo 22. Pois bem, a transferência era uma figura prevista no 812/90, mas ela foi revogada pela Lei 9527. Por quê? Porque o STF estava fulminando esse tipo de instituto que permitia que o servidor, uma vez ingressando em certo cargo da administração,
sem concurso, passasse para cargo de carreira diversa, com índice superior, com nível superior de administração. Desculpem, de remuneração. Pois bem, chegamos aqui no artigo 23, paro por hora, prosseguimos na próxima aula, a partir do artigo 24, em que a gente vai analisar a nobre readaptação. Obrigado a todos até esse ponto, pela atenção de vocês, e até a nossa próxima aula.